Às vezes, o que parece um salto no escuro é, na verdade, um passo certeiro em direção ao propósito. Tem vírgulas que chegam assim, desacelerando a segurança do caminho conhecido para abrir espaço à coragem de construir algo novo. No episódio de hoje, a história é sobre transformar risco em reinvenção, sobre abrir mão do previsível em nome da ideia que pulsa, mesmo quando o cenário externo é tudo menos favorável. No comecinho de 2020, ele decidiu sair do CLT e empreender. Só não imaginava que poucos meses depois o mundo inteiro pararia. Enquanto muitos apagavam as luzes, ele manteve acesa a vontade de fazer dar certo. De lá para cá, aquela escolha ousada virou um negócio que cresce rápido, rompe barreiras e desafia modelos tradicionais. Vamos falar de empreendedorismo, inovação, coragem e das vírgulas que mudam o ritmo e, às vezes, até o rumo da nossa história. Por isso, seja muito bem-vindo ao Vírgula, Yuri Lenzi. Muito obrigado. Nossa, ó. Meu Deus, que texto, hein? Meu Deus do céu. Yuri, Tô me sentindo mais assim, nossa, melhor agora. gostou? Aham, gostei. Viu? É especialmente para você. Ai, obrigado. Nossa, adorei. E, pô, que entrada. Acho que nunca tive uma entrada assim tão especial. Você Obrigado. viu? Esse é o Vírgula. Tô muito feliz. Obrigado. Primeiro, obrigado por você ter ido lá no nosso podcast também, né? Sim, fui lá no Quebrando a Cuca. No Quebrando a Cuca. E tô muito feliz aqui com o estúdio que eu não conhecia e muito maravilhoso. Obrigado por receber. Já fica o convite agora para a segunda temporada. Você e Cauana juntos. Porque, para quem não assistiu, a Cauana veio aqui no Vírgula falar sobre inovação. Daquele papo, Cauana me convidou para ir no Quebrando a Cuca, onde eu conheci o Yuri. E eu falei, agora você vai lá, Yuri. Só que eu estava contando para o Yuri que logo, olha o spoiler, logo teremos segunda temporada, num cenário especial do Vírgula. E aí você e Cauana vem, a gente bola lá um tema bem interessante para a gente falar sobre alguma coisa, vocês dois aqui comigo. Cara, que maravilhoso, maravilhoso. E aquilo que a gente tava falando, né? Acho que agora tá vindo uma tendência, uma pegada dos podcasts, não serem mais só esses podcasts, mas tentar fazer uma conversa um pouco mais leve, Isso, né? Porque querendo ou não tá trazendo um profissionalismo gigantesco isso aqui. E exatamente. o que você tá pensando, não vou falar mais, mas o que Não. você tá pensando tá... Gostei muito da ideia, tá? Parabéns aí pelo projeto. Sim, obrigada, obrigada. E que bom que você veio. Fico feliz de ter aceitado o convite. E assim, gente, deixa eu contar uma coisa. Tava falando aqui para ele. Quando vem um convidado aqui, eu peço, né? Me conta qual é a vírgula da sua história que vai fazer a gente chegar até o tema de hoje, que é franquias. Perfeito. Vamos falar sobre franquias, certo? Certo. Aí ele só me disse assim: resolvi sair do CLT. Gente, Então a pergunta é, Yuri, qual foi a vírgula na sua vida que te fez sair do CLT e resolver empreender? pô, assim, uma história... Querendo ou não, eu sou uma pessoa jovem, então não vou trazer aqui como se fosse um vitimismo de tipo, lá no passado passava fome. Eu venho de uma família boa, classe média, meus pais vieram, a gente é do interior de Santa Catarina, lá de Uaçaba, uma cidade pequenininha, e quando eu vivi a minha vida inteira, meus pais, eles criaram uma empresa de eventos, formaturas, casamentos, essas coisas. E quando a gente... Eu vi eles a vida inteira dessa maneira. Então, sempre foi uma vida tranquila. Eu sempre tive tudo que queria, tudo que precisava. Talvez não tudo que queria, mas tudo que precisava. Então, quanto a isso, foi tranquilo. Só que daí, como tu vem do interior, não sei se você vem de Curitiba. Sim, eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Valadares, é verdade. Que você falou que tem um sotaque misturado de vários lugares. Isso. Então eu vim de lá e quando você vem no interior, você olha para as capitais como, cara, tá lá o lugar, né? Tá lá o crescimento, parece que é outra vida. Fiz um intercâmbio lá em 2012, lá para a França, voltei, você começa a ver outras coisas. Falei, cara, Joaçaba não é para mim. Eu comecei a sentir isso, porque meus pais, eles tinham essa empresa relativamente pequena, para eventos lá na cidade, muito conhecido, inclusive, a empresa. E acho que isso ficou em mim, eu achava que eu não gostava de empreendedorismo, mas eu não tinha um nome para isso. E aí eu vim para a capital, para Curitiba, fazer engenharia ambiental. E acabei me formando aqui e tal. E eu comecei a entrar em alguns empregos. Eu sempre tentava ir mais rápido do que meus colegas. Ou fazia alguma pesquisa, ou fiz um estágio numa empresa e tal. Até que fui trabalhar na BRF. E a BRF, a empresa Sadia da Perdigão, empresa gigantesca, mais de 100 mil funcionários.
Entrei numa área de estágio em engenharia e saí de lá para ser analista de suprimentos. Fui efetivado lá na mesma empresa. E é ali que eu comecei a tomar gosto, porque suprimentos, que é a área de compras, é uma área muito de negociação. Você está o tempo todo negociando com as pessoas. E ali eu percebi que eu gosto de falar que eu era analfabeto em finanças. Não é que eu não entendia, percebi que quanto a gente fala pouco isso nas escolas. Então, dificuldade de falar sobre inflação, enfim. E aí eu decidi fazer uma pós sobre finanças aqui em Curitiba. E no fim do dia, acabei amando isso. E ali para 2019, eu acho que começou a hypar bastante alguns influenciadores sobre finanças, o próprio Thiago Nigro, enfim, algumas pessoas já hoje bem consolidadas. E acabei falando, cara, talvez eu tô gostando disso, mas talvez estar como CLT, eu olhava as pessoas que estavam na hierarquia superior de gerente, diretor Diretores. ali, gerente geral. Pô, eu falava com eles, estavam há 10 anos da empresa, eu falava, cara, não é ali. Tipo, eu não quero estar ali daqui 10 anos. E nem é uma garantia, E né? nem é uma garantia, mas, tipo, eu já me olhava, pô, se for pra estar em um lugar dentro da empresa, eu quero me ver no C-level. Aí tu vai vendo o tamanho da camada que você tem que passar, você vai falar, cara... E não é nem pelo resultado, né, Vi? É muito mais pela puxação de saco, assim. Sim. E não falo isso da empresa, eu falo isso que é corporativismo em geral. E aí eu falei, cara, eu acho que não é isso pra mim. E aí comecei a consumir muito livro. Muito livro, li vários livros naquela época. Então eu comecei E aí o que eu fazia? Eu acordava super cedo, sei lá, umas 5 da manhã, lia o que dava para ler, estudar, ia fazer um exercício, ia trabalhar, passava o dia lá. E aí comecei a fazer pós, terça e quinta, sábado. E no resto que sobrava, eu comecei a ter ideia de empreender. Uhum. Falei, cara, o que eu posso fazer? Sei lá, eu quero fazer alguma coisa, né? Pô, como é que eu não tive a ideia da Uber? Sei lá, uma coisa tão simples, é carona, sabe? Aí tu vai ficar me questionando no trabalho, ficava pensando. E aí comecei a ter as primeiras ideias, até que eu falei, não, cara, é isso que eu quero. Eu comecei a ler alguns livros principais, principalmente aquele do Mais Esperto que o Diabo. É muito bom esse livro. Aquilo ali, eu sei que acaba sendo hoje um livro muito coachinizado, mas quando você está no início de leitura, acho que ajuda muito a nossa vida. Uhum. Li alguns livros sobre empreendedorismo que um colega, que hoje é um amigo meu, me passou também. E isso começou a me passar essa... Cara, é lá que eu quero estar. Por mais que talvez eu não chegue num tamanho de uma BRF, mas é esse tipo de tomada de decisão que eu quero ter, sabe? Sim. E ali eu percebi que essa vírgula seria sair do CLT, que eu estava começando a me estabilizar. Eu sei que eu sou um cara muito bom, resiliente. E aí eu sabia que eu ia crescer. Eu tinha acabado de ser não só contratado como analista, eu já estava sendo promovido. E aí eu saí. Uhum. E aí, quando eu saí para fazer a minha empresa em 2020, que não faturava nada, literalmente nada, o coordenador falou para mim, cara, eu queria que você ficasse, mas eu te entendo, eu tava com 21 anos, eu te entendo, mas eu queria ter feito o que você fez, e hoje tá tarde para mim. Então vai, qualquer coisa, volta e a gente conversa. O que é um erro, né? Porque nunca é tarde. Nunca é tarde, cara. Nunca é tarde. E aquilo ali ficou pra mim, assim. É um cara que me falou isso e que muita gente depois falou, cara, eu queria ter feito isso também. Aí eu falei, cara, eu acho que é pra mim. E pra finalizar esse conto, assim, eu obviamente saí do emprego, foi ali em meados de julho, agosto, porque eu não aguentava mais a pressão, porque era muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu peguei e eu tava decidido, cara, eu quero tocar esse negócio mesmo que não esteja faturando nada. A gente tava em 3 sócios, um deles precisava ser full time, senão a empresa não vai. Aí eu ia perder todo o meu salário. Eu liguei para 2 pessoas. A primeira pessoa que eu liguei foi o Gabriel Russo, que é um fundador de uma startup que hoje cresceu um monte, que em Curitiba se chama Cheers. Super recomendo falar com eles. Depois você me passa o contato. Com certeza. Cara, eles são... Eu sempre falo para eles, eu sou fã deles, assim. São 3 piazão, assim, que fizeram hoje a principal tiqueteira de eventos universitários aqui hoje do Brasil. Eles pegam principais entidades de todo o Brasil. Uhum. Enfim, e conversei com ele porque ele também saiu do emprego, conheci ele antes. Perguntei qual que foi a sensação que ele teve. Eu falo, cara, não vai por mim, cara. Não vai por mim. Eu só quero saber como é que foi. Como é que foi se desligar? E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Falei, puta merda. Aí, desculpa, não sei se pode falar a palavra. Pode falar. Pode falar. Agora Qualquer foi. coisa a gente coloca um pi. E aí depois eu liguei pro meu pai. Aí eu falei, pai, eu tô louco pra fazer isso, cara. E o que você acha? Porque eu vou perder o emprego, vou ficar sem salário, tem um investimento aqui pra segurar as pontas. E não era qualquer emprego, né? Porque Era um conseguiam. emprego consolidado, né? Sim. CLT e tal.
tinha todos os benefícios que essas empresas podem fornecer. Uhum. E aí eu liguei pra ele e falei, cara, pai, eu tô pensando em sair, o que você acha? Dele, viu, você tá com quantos anos? Eu falei, eu tô com 21. Eles tá com mulher, tá casado? Não, não tô. Tem filho? Eu, não. Tem certeza? Eu falei, não, não tem, pai. Então, Agora é a hora. você tá com medo do quê? Aí ele falou, você vai esperar eu chegar na minha idade, que eu tô com 60 anos, 2 filhos, uma mulher aqui em casa, já tenho negócio, já tenho... assim, agora eu não posso me arriscar. Você tem que se arriscar agora. Qualquer coisa, se não der certo, você volta, tenta de novo, volta pra casa, o interior tem casa, não passar fome não vai. Então vai, cara. No pior dos casos, não deu certo. Velho. No mesmo dia eu peguei, liguei pra minha supervisora, falei, não vai dar. Chegou, tá decidido. Fiz ali uns 60 dias aí pra ajudar eles ainda como é que fala? De aviso prévio. Sim. Porque eu gostava muito da minha supervisora, eu sou amigo dela até hoje. E, cara, foi a vírgula que a mais feliz da minha vida, assim, até Foi hoje. uma baita de uma exclamação, então. Foi a melhor decisão que eu já tomei. Que legal. E aí você criou a Zins. Isso. O que é a Zins? Para que o pessoal entenda e que eu também entenda, porque Boa! porque eu fui ler lá, né, a Aham. respeito, eu falei assim, Não é tão simples. não é tão simples de entender. Explique a Zins. É que é um produto muito nichado, mas o que acontece? Para facilitar o entendimento, ele funciona como se fosse um iFood ou um Mercado Livre. Então, uma ferramenta marketplace, como se fosse comprar um hambúrguer, uma coisa assim. Só que ao invés de você pedir um hambúrguer, você vai contratar um prestador de serviço para fazer uma reforma de uma loja. E a gente, em vez de fazer reforma da casa da Vi, a gente decidiu focar no setor de franquias, E por que isso? por estratégia de negócio. Ah, Tá? Posso até contar melhor, mas só para entender, hoje a gente é um marketplace, de novo, como se fosse um iFood. Então, o cliente vai lá, solicita, eu preciso de executar a minha loja da Subway. Abrir a minha loja da Subway, porque ele já escolheu um ponto, já tem um projeto. Quem que eu posso contratar? Então, a gente divulga, isso vira tipo uma concorrência, uma licitação, onde empresas dão seus lances. Eu faço a loja por 100 mil, eu faço por 80, faço por 90. que legal. E o grande ponto da ferramenta é, em vez de você contratar direto e dar o dinheiro na mão do prestador, que ele pega o dinheiro e some, você deposita o valor na plataforma como se fosse o Mercado Livre e eu só libero o recurso se o cliente aprovar. Então, quando você pede um hambúrguer no iFood, você dá o código. Então, aí depois de você confirmar o código, o restaurante recebe. Antes disso, não. Então, aqui é a mesma coisa, ele não recebe nada antecipado. Se ele terminar um serviço e o cliente vê, tá pintado. Aí ele aprova e o dinheiro vai para o prestador, assim, sucessivamente. Então, são uma garantia para os dois lados que o cliente o dinheiro só vai para o cara se ele aprovar, e o prestador tem uma garantia que, ele não vai ter inadimplência, porque o dinheiro não está na mão do cliente. E dito no Brasil que um dos maiores acontecimentos é a falta de confiança que a gente tem no outro, seja populismo ou a própria política, você não confia em mais ninguém. Hoje a ferramenta que a gente criou, é uma ferramenta mais que necessária, sabe? E aí você criou isso no começo de 2020. E aí você até riu quando eu li ali, né? Você riu quando eu li ali. Logo depois veio a pandemia. E aí? Como que foi isso, Yuri? Porque em 2020, todos nós vivemos esse período. Foi um período difícil, foi um período em que a gente duvidou. Para alguns mercados muito bons. Para mim, particularmente, foi muito bom. Foi um momento em que as pessoas me buscaram muito ali, porque o pessoal estava indo para as redes sociais, né? Mas Muito. como que foi para você que estava abrindo um negócio? E ainda mais um negócio de franquias, Então, esse é o ponto, assim. voltado para franquias. Voltado para franquias, né? Eu não sou uma franquia. Mas esse que é o interessante. Eu te contei sobre a Zins hoje, ela não era em 2020. Então, em 2019, as primeiras ideias era tipo eu queria fazer uma espécie de um Nubank para telefonia, assim, tipo, em vez de você precisar ir numa agência, que até hoje você precisa trocar de chip, você vai numa agência da Vivo, não sei o quê. Falei, vou tentar fazer um negócio com concessão no Nubank, cartão de crédito na tua casa, digital e tal. Aí descobri o quanto esse mercado de telefonia ele é um cartel gigantesco já, com um oligopólio de 5 marcas, e para você ainda ter acesso à infraestrutura, você vai depender delas. Então eu decidi desistir ali mesmo. E aí, na virada de 2020, quando a gente reviu 2 sócios juntos, a gente falou, não, meu foco não é um produto específico, eu quero criar um negócio. Então vamos para outra vertical. E aí eu lembro até hoje, eu tava lá em casa, tava eu deitado no chão e meu amigo dando volta assim no apartamento, falou, cara, o que a gente pode fazer? Daí a gente ficava, até que um dos dois falou, cara, construção civil. Nenhum dos dois era de construção civil, era meu veterano de engenharia ambiental. Falei, construção civil parece um mercado bom, né? Impacta bastante o PIB, todo mundo sabe que é arcaico ainda no Brasil. Vamos tentar trabalhar aqui?
Vamos. Aí a gente começou a estudar o que dava para fazer. Então, em 2020, quando deu a pandemia, a gente, na verdade, criou um sistema, um site, onde era voltado para as construtoras. Então, a gente vendia para a construtora uma espécie de um SaaS de cotação de material. Então, ele ia no formulário e falava, eu quero 10 sacos de cimento e 5 pallets de tijolo. Aí a gente ia, como se fosse um sistema digital, mas era nós, né? Pegava os fornecedores, ligava, quanto que dá? Faz um PDF e mandava as cotações. Era isso. Inteligência artificial. Inteligência totalmente... nível... GPT ficou no chinelo naquela época. E aí a gente fez isso. Ficamos um ano fazendo isso. E a gente faturou, sei lá, R$300 no ano. Nossa. Não é 300 mil, foi R$300, assim. Que eu só consegui vender isso em dezembro de 2020. Porque até ali nada dava certo. Tipo, nada. A gente tentou, vamos conectar um com o outro, vamos... Aí, beleza, começamos a fazer site, aprendi a fazer site no WordPress. Hoje tu faz site com 5 minutos. Naquela época não era tão fácil assim, mas ainda era fácil. Aí criei e aí a gente começou a vender. Eu começava a vender, eu sempre fui do comercial. Vendi para mais 2 ou 3 construtoras no ano seguinte, em 2021, no comecinho. Só que cada vez que uma construtora entrava, eu dava mais demanda pra gente. Então, tomava mais tempo de ficar ligando pro fornecedor e a gente vendia por uma mensalidade de R$200. Aí a gente falou, cara, não dá mais. Eu tava esgotado, eu já tinha saído do emprego, enfim, tava todo mundo esgotado. E um dos sócios ficou no emprego para manter a gente financeiramente na empresa, para pagar as contas. Tentei contratar um desenvolvedor, um júnior era R$3.000, então o que a gente recebia não pagava nem o contador. Então a gente ficou 1 ano e meio nessa tentativa. Então, quando a gente decidiu parar tudo pra... Cara, tudo isso que a gente tá fazendo não tá fazendo sentido. Vamos fazer o seguinte, um dos sócios pediu pra sair. E é legal, eu gosto de contar isso, o importante não é o nome, mas ele pediu pra sair de uma maneira nada legal. Então, ele pediu pra sair numa época que a empresa tava na merda e pedindo dinheiro. Nossa. Então, tipo, a gente ficou, cara, como assim, cara? Como assim? Tá tudo... Nada tá faturando e você ainda tá... Sim, ele pediu dinheiro. E aí eu e o meu sócio, que somos sócios até hoje, que é o Gustavo, a gente sentou e falou, então vamos fazer uma proposta. Então compra a empresa você e você fica devendo pra gente, porque eu gastei mais dinheiro que você. Daí a gente fez uma negociação, saímos à paz, pagamos um valor lá que ele tinha investido. Mas é a história do bom da boa sociedade, né? A sociedade é pior que um casamento, assim, porque é igual um casamento, só tem a parte ruim. Sim, Né? Não sim. tem a parte boa do casamento. E aí, enfim, ele saiu. E aí, por conta disso, eu e o Gustavo, a gente se olhou e falou, cara, o que a gente faz agora? E o Gustavo, ele já teve uma construtora própria, pequena, assim, de reforma. E ele sentia essa dor de mão de obra, eu já fiz uma reforma lá em casa. E todas as construtoras que a gente vendia o sistema de cotação de material, falava, pô, mas vocês não cotam mão de obra? Porque material é legal, mas mão de obra é o problema do Brasil. Falava, não, tá. E nessa virada, a gente falou, pô, vamos tentar? Sei lá, vamos fazer um teste. E a gente começou a validar esse mercado. Tipo, será que existe uma margem que poderia ser paga pra gente? E a forma como a gente começou a testar isso foi eu fiz umas 3 parcerias com construtora aqui em Curitiba. E como eu sabia como pegar lead na internet, eu pegava uns leads e falava, ó, eu tenho umas construtoras aqui parceira, posso te indicar? Aí eu falava pro parceiro, ó, vou te indicar um cara. Se tu fechar, você me paga 10%? Pago, fechamos o contrato. Comecei a indicar, ó, paga. Até que um dia, uma construtora fechou uma reforma de residencial aqui em Curitiba por R$40.000. E me deu 4. Eu falei, eu tô... Tá virando. 4 mil? Tá virando. Isso, liguei pro pai. Então, cancela tudo. Então, eu tô milionário. Eu nunca tinha visto R$4.000. Falei, não, tá aqui. E ela me pagou assim, sem sofrer. Então, eu falando, não, tem margem. Tá barato. Tem margem que essa obra poderia me pagar. Era isso que eu queria testar. A hipótese foi validada. E aí a gente falou, pô, mas agora os caras vendem muito mal. Eu vendo melhor. E a gente começou a entrar, não, desde que eu vendo e passo pra ele. Daí o Gustavo orçava, que ele sabia fazer orçamento, e eu vendia. E aí comecei a vender obra. Aí eu fechei uma obra ali, um projeto aqui. Quando chegou o final de 2022, a gente tava fazendo 200 mil em obras. Nunca tinha transacionado tanto dinheiro na minha vida, assim. Nossa. 200 mil em obras e crise de ansiedade lá em cima, porque eu acabava subcontratando o prestador. Então, o cliente estava me vendo como uma construtora. A responsabilidade. A responsabilidade recaiu sobre nós. A gente virou uma construtora e não era isso que eu queria. Eu queria ser um digital. Aí, no virado de 2021, um mentor nosso falou, cara, vocês... Porque a gente falou, ou a gente para, que eu não aguento mais, ou a gente muda. Aí ele falou, vocês têm que colocar um botão escolher na plataforma de vocês. Que é isso que vai virar. E foi isso que virou. A gente tinha uma plataforma que a gente montou lá, o Gustavo montou. E ao invés de eu fazer que nem a Uber, que eu decido quem é o teu motorista e puxo a responsabilidade pra mim,
deixa eu te dar as opções e você escolhe. Então, o botão escolher foi o que fez a grande virada para a Zins virar o marketplace. Porque daí a responsabilidade é dele que está escolhendo aquele Exato. prestador. A Vi conversou com 5 prestadores da plataforma e daquelas ela gostou mais daquele. Então, ela começou a ter o sentimento, eu escolhi esse cara. E aí, as coisas começaram a melhorar. Isso tudo é no mercado de pessoa física. Então, eu fazia reformas pessoa física, que é um inferno. É tipo trabalhar com noiva, eu acho, né? Não, e assim, tu vai na casa das pessoas, tipo, as pessoas viram primitivas, voltam ao Homo sapiens, assim, sabe? Nossa. Porque, pô, imagine, cara, colocar um pedreiro na casa de alguém, aí, pô, se tem uma mulher lá dentro, imagine o risco disso, sabe? Enfim, aí isso melhorou muito, pelo menos os problemas que estavam gerando pra gente. Porque é que nem, já viu aquele vídeo de dois pincher brigando, assim, na frente de um portão, e quando você tira o portão, eles param? Aham. Foi isso, a Zins era o portão. Então a gente falou, não, se conversem. E aí eles começaram a se resolver o problema entre si e a gente virou mediador. Era isso que a gente queria ser a segurança das duas partes. Então, eu queria trazer segurança para o cliente, que eu só pagasse o cara se ele aprovasse e vice-versa. E aí a gente falou, pô, é isso, o produto é esse. Só que o nicho estava uma merda, porque eu não tinha recorrência, é caro conseguir um lead pessoa física, Uhum. o ciclo de vendas é longo, demorava 2 meses para fechar uma venda. Ticket médio baixo, era 20 mil reais o médio de uma obra de reforma e eu sou remunerado só por uma fatia pequena disso. Uhum. Entra também pelo prestador ou só por quem contrata? Só, que nem o Mercado Livre, você compra o mouse por 10 reais, para você parece os 10 reais. Uhum. Mas uma parte grande vai para o fornecedor, uma parte para a ferramenta, é isso. Uhum. E o prestador não paga a mensalidade. Daí, onde é que eu tava? Que o ticket médio era baixo Exato, então eu tive esses 4 problemas, né? O CAC, né, era alto, Uhum. o LTV era baixo, então o ticket médio da obra era baixo para mim, recorrência não existia, porque você não vai fazer uma reforma de novo daqui 2 meses, Uhum. e você tinha um ciclo de vendas muito longo. Então, não deu, a gente tava quase falindo de novo. Aí, a gente ia ali em 2022, na metade de 2022, que a gente já estava entendendo que a gente queria fazer isso. Aí eu levantei uma hipótese. Pô, que mercado que eu coloco um gravetinho no formigueiro e vem um monte de formiga, sem precisar gastar um monte de tráfego? E aí a gente teve um estalo. Cara, parece que franquia tá fazendo obra o tempo todo. Sim. Vamos tentar? Eu não conheço nada de franquia. E aí eu mantive uma vendedora vendendo pessoa física para pagar as contas, demiti o restante, fiquei com o estagiário, ela e o Gustavo. Eu e o Gustavo, a gente não recebia nada até ali, tá? Até ali a gente nunca ganhava R$1. 2021. 2022 já. 2022 a gente não ganhava R$1. Aí eu levantei a hipótese comecei a rodar a prospecção de franqueadora. Comecei a ligar para as franqueadoras. Pô, vamos fazer uma parceria, me indica uma obra e tal. Quando a gente fechou a primeira marca de parceria, ela me indicou um lojista de Cascavel. E eu não tinha... Ela falou assim, tem um prestador em Cascavel? Eu falei, tenho. Opa! Cascavel é a minha segunda casa. E aí eu falei pro Gustavo, cara, acha prestador em Cascavel. Aí começamos a ligar pra Google Maps, não sei o quê. Aí homologamos uns 6 prestadores lá em Cascavel. Quando chegou o projeto, o franqueado, né, o lojista que abria a loja em Cascavel, a gente formatou o produto que era para pessoa física, para pessoa jurídica ali, para franquia. Divulgamos o projeto, veio os prestadores como a gente queria. Ele contratou, a obra deu certo. Eu falei, é isso, cara. É isso. Porque daí a gente entendeu o seguinte, que o custo de aquisição daquele cara na ponta não me custou nada. Porque quem me indicou foi a franqueadora. Uhum. Isso estrategicamente falando. Então, cara, deixa eu fechar várias parcerias. As franqueadoras indicam seus lojistas pra gente e o LTV não tá na obra, o LTV tá na marca. Uhum. Mas mesmo quem paga é o lojista lá, né? Quem tá fazendo aquela loja. Mas a marca, que é a rede, ela tá indicando para seus lojistas. Então, eu tenho 2 camadas estratégicas. Eu tenho uma camada de comercial que faz parcerias com as marcas e indica ela para seus franqueados, e o franqueado que contrata. Uhum. Então, a LTV aumentou, o custo de aquisição reduziu, o ciclo de venda reduziu, então ficou mais curto, porque o cara está apto, ele quer abrir a loja. É diferente da reforma pessoa física, sabe? Sim. E ele tem que obedecer a uma série de critérios ali de padronização. Além de tudo, tem as regras. Então, tudo isso ajudou. E aí, desde então, a gente falou, cara, tá aqui o nosso mercado, a gente cresceu 7 vezes no ano seguinte. Quase falimos de novo, porque aí a gente cresceu rápido demais, aí a operação cagou, teve churn, vendas caiu. Aí reestruturamos, demitimos mais de 80% de novo. Eu voltei a vender. Aí crescemos de novo no ano seguinte, mais uns 50%. E aí agora a gente espera crescer o dobro em relação ao ano passado. Caramba, que Foi história, bom, história.
Agora eu entendi quando a Cauana falou, né, a Cauana falou assim: "Yuri? Yuri, Pode contar. Pode levar, pode levar. tá Falei, explicadíssimo". Eu vou ter que mudar o nome do episódio, né, por porque quê? isso aqui é uma baita de uma aula de empreendedorismo, Ah, que legal, que bom. né. Depois a gente vai conversar qual vai ser o nome desse episódio, porque pela primeira vez eu falo assim: "Acho que esse não é franquias, Não, é uma aula de empreendedorismo aqui. Quem é empreende precisa ouvir, esse relato". cara, é pra todo mundo, assim, É. eu sofro muito porque não em questão de vitimismo, mas eu sofro pessoalmente muito, psicologicamente muito, porque eu, infelizmente ou felizmente, acabei decidindo criar um produto que não existe. Sim. Então, de novo, não é que franquia seja fácil, tá longe de ser fácil. Mas hoje, com a quantidade de franquias que a gente tem, a estrutura e maturidade que a gente tem, abrir uma franquia do zero, você já conhece várias pessoas que já têm muito conhecimento. Semenzato, enfim, que são grandes personalidades do mercado de franquias. Então, eles já têm já alguns manuais pré-prontos de como fazer uma boa franquia Uhum. que performa. Eu decidi criar um produto que absolutamente não existe e não tem formatos padrões para seguir. E aí isso me dificulta bastante, Uhum. até hoje. Então, é, a- essa dificuldade eu tive que fazer muitas coisas que até hoje eu não faço. Por exemplo, agora nossa dificuldade é, cara, como fazer vários vendedores conseguirem fazer essas vendas na mesma conversão que eu tô. Como criar uma máquina de vendas que performa sozinha. E aí a gente começar a criar outros produtos para o ecossistema, sabe? Então, Uhum. é bem difícil, assim. Mas ao mesmo tempo, quando a gente conversa contando a história, eu fico bem feliz, assim, de saber a trajetória que a gente passou, sabe? E você sabe, Yuri, que enquanto você estava falando, eu lembrei de um episódio que eu assisti do Conselho do Flávio Augusto. Agora eu não vou lembrar quem dos convidados dele que falou essa frase, mas estava falando o seguinte, que lá na empresa, era uma mulher, se não me engano, que lá na empresa dela, eles não seguem o ordem e progresso, e sim o progresso Uhum, e ordem, né? uhum. Ou seja, você cresce e bota a ordem naquilo por meio de processos, estrutura os processos, etcétera. Você falou que cresceu 7 vezes e quase quebrou, É. porque justamente você não estava preparado para aquele crescimento. Então, inúmeros relatos que você deu aí ao longo da sua história me remeteram isso. Uhum. Faz sentido? É assim? E agora vocês estão num outro momento, né, pelo que eu É. entendi, botando ordem novamente no progresso. A gente, assim, eu seguia também, eu não lembro também quem falou. Você Já, viu esse corte? eu já vi talvez esse corte, Aham. mas se eu não me engano eu acho que foi o Nardon que falou, que é o do G4, talvez. Hum. Mas enfim, É. a gente sempre seguiu essa lógica porque a gente decidiu em um momento que a gente queria entrar para o mercado de Venture Capital. E a gente não queria criar uma empresa, não é que o nome não é home-based, mas é aquela espécie de empresa que ela é focada para quase te dar um emprego só. Uhum, Então, você não quer crescer, você quer, um exemplo, uma empresa de consultoria. uhum, Uma empresa de consultoria, não necessariamente ela quer crescer. Muitas das vezes ela gosta muito de centralizar nela as entregas que ela quer fazer, a qualidade altíssima. Mas daí ela não pensa, a estratégia dela não é tanto no crescimento escalado. E a gente decidiu ir pelo contrário, tipo, cara, se for para a empresa crescer e ser vendida, eu quero tornar ela grande, pensar em valuation de empresa e menos em lucro nesse momento. uhum, Quando a gente decidiu fazer isso, a gente entendeu que progresso vem primeiro e ordem vem depois. Então, cara, vende do jeito que tá, apanha do jeito que tem que apanhar, devolve dinheiro do jeito que tem que devolver, entende os erros e faz de novo. E então foi bem isso. Na época que a gente estava tentando vender para franquia, eu não tinha prestador em Cascavel. Eu não tinha um monte de coisa, a gente só falou, cara, vamos tentar, se não der certo a gente volta. Então a gente vendia, eu era sempre o que vendia, o Gustavo era o que produzia. Então a gente se ajudava. A gente sempre foi muito complementar nisso. Tanto que em 2022, 23, a gente cresceu 7 vezes, contratamos desesperadamente um monte de gente, contratamos mal, não coloco a culpa no time, coloco a culpa em mim. E a gente acabou quase falindo de verdade, porque os custos estavam lá em cima e a gente se vislumbrou com o dinheiro que estava entrando. E aí a gente decidiu voltar a retroagir e aí organizar melhor. Cara, o que ficou errado? Então eu fui pro CS, eu comecei a atender, vendia e atendia. Eu entendi, cara, tá faltando aqui realmente processo, a pessoa tá fazendo sem saber e tal. Devolvi muito dinheiro, acho que só em 2023 a gente tinha devolvido, acho, uns 400 mil reais já de obras que a gente
tava ali, aí, enfim, por conta de N problemas, a gente preferiu devolver. E muitas das marcas ali pararam de confiar em nós. Muitas não, né? Algumas poucas marcas decidiram não confiar mais a gente. Algumas decidiram, não, cara, eu vi que vocês tentaram, eu quero tentar de novo. E aí a gente pegou a empresa no segundo semestre de 2023, recuperamos ela, deixamos ela no azul. E aí agora, em 2024, a gente tá em 2025, né? Uhum. Em 2024 a gente conseguiu crescer ela de volta, então eu participei muito da operação. E agora em 2025 a gente está no processo de progresso de novo. Então eu estou queimando, fazendo bastante investimento, contratando equipe, estamos no escritório novo. Isso está queimando bastante dinheiro com o objetivo de crescer. Aí provavelmente vai começar a dar problema de novo. Mas a ideia esse ano é dobrar de tamanho. Então, a gente está seguindo esse raciocínio pelo menos por enquanto. Mas faz todo sentido, assim, esse ponto, sabe? Eu já ouvi e isso ficou para mim também, sabe? Não, isso também me marcou, porque acontece muito comigo ali também. Eu tô num momento de Uhum. crescimento e tendo que colocar ordem em É. tudo, e super me identifiquei aí com o que você tá falando. Talvez não nessa proporção aí, Eu não sei, eu não, mas quem sabe? não tem certo e errado, né? Uhum, Tipo, como eu te falei, a empresa da minha família, por exemplo, eles não imaginam, pelo menos, não consigo ver eles fazendo isso, sabe? uhum. Cara, tá tudo certo, são Tá super tudo felizes. certo, Eles, exatamente. cara, e eu acho que, sinceramente, dá mais dinheiro no bolso fazer uma empresa menor, porque sobra mais, do que fazer do Uhum, jeito que a gente tá fazendo. sim. Porque a minha tem mais chance de dar errado. Uhum, Porque você vai fazendo esses progressos acelerados, você vai queimando dinheiro. Então você tem que estar. E esse estômago, né? Você tem que ter. Eu recomendo muito. Hoje eu tenho psicóloga há mais ou menos uns 3, 4 anos. uhum. Na época da pandemia, meu pai foi entubado, mas sobreviveu. Na mesma época que a Zin estava na merda, na mesma época que meu sócio decidiu sair. Foi tudo ao Nossa. mesmo tempo, então se não fosse ela, eu estaria muito doente, provavelmente. Uhum. Aí, em complemento, faço psiquiatria. Então, eu cuido muito bem da minha cabeça hoje em Da dia, sabe? saúde mental, Mental né? mesmo. Então, não Uhum. é tão simples assim. E você falou também de um mentor. Uhum. Você tem mentores também nesse Tem. processo que vão te guiando, te ajudando, um ou mais. Tem mais, assim. É Uhum. importante ter, porque quando você está empreendendo, são poucas as pessoas que você tem contato que também empreende. E você sente falta do tato de qual o próximo passo. Porque quando você está com uma vida de CLT, você tem a jornada, né? E aqui você não sabe para onde você vai. Então, ou como fazer, às vezes você até sabe, mas não sabe como. Então, basicamente, eu percebi quando eu era CLT e estava querendo empreender que eu não tinha amigos empreendedores. E esses amigos empreendedores, eu percebi que basicamente a gente não tinha. Eu não tinha esse papo, então eu adoro eles, sou amigo deles até hoje, mas se eu dependesse só deles, a conversa ia ser sempre a mesma. Tipo, o que você faz? Como é que tá teu emprego? Não sei o quê. Aí eu falei pro meu sócio, falei, cara, a gente precisa dar um jeito de conversar. Eu sou meio cara de pau e comecei a mandar nos grupos de startup de Curitiba, não vamos tomar um café, não sei o quê, no meio da pandemia. E aí, na época que eu tava na BRF, eu conheci uns caras também e eu conheci o Antônio. Vou dar um exemplo de uma pessoa que hoje virou um amigo. Uhum. Ele foi vender para mim a empresa dele que é a Fretadão, que ele faz como se fosse as Zins, só que para fretado de grandes corporações. Que legal. Aí eu falei, cara, eu conheço um CEO de uma empresa, velho. Eu já, imagina, pra mim foi novidade, assim. Aí eu mandei mensagem pra ele, você toparia trocar uma ideia comigo? Eu tô pensando em empreender, cara, não sei nem por onde começar. Ele, claro, pô. E aí eu percebi que esse mercado, os empreendedores têm muito give back, porque outras pessoas ajudaram eles e eles querem ajudar outras pessoas também, às vezes não querem ganhar nada por isso. Uhum. E a gente trocou uma ideia e hoje ele é meu amigo, assim, já fui na casa dele e um abraço, inclusive, pro Antônio. Mas ele é meu mentorzaço. Hoje ele tem uma empresa de, acho que mais de 300 colaboradores. Claramente está acima, vamos falar assim, um nível de empreendedor muito maior do que eu. E é aí que tá. Porque daí, quando eu quero fazer alguma coisa, ele já passou por isso. Sim. E aí, eu vou dar só um exemplo em relação a isso. Por exemplo, na época que eu tava quase falindo, eu fui fazer uma reunião, numa salinha, saí da reunião. Eu tava no escritório de favor de um amigo meu. E eu tava lá cremejando porque eu falei assim, cara, eu não sei se eu tenho caixa para pagar uma semana ou um mês da empresa. Vai depender se as obras que estão com a gente vai avançar rápido ou não. Então eu tava esperando que as obras atrasassem para não pagar. E Coisas que ninguém imagina, você né? não sabe, tipo, você não sabe o inferno que é isso, assim, porque eu tava com 7 pessoas ali que estavam trabalhando para a empresa. Uhum. Você não quer falar isso para elas, você não pode falar isso para elas, e você não quer deixar de pagar elas. Deixar de pagar elas sairia do meu bolso, mas eu não vou Sim. deixar de pagar. Mas, cara, você não sabe o que fazer. Aí, cara, liguei pra ele,
Falei, cara, tá acontecendo isso aí. Aí eu comecei a chorar, não sei o que fazer. Daí ele deu uma leve risadinha, falou, cara, é a tua primeira, mas não vai ser a tua última. E todo empreendedor vai passar por isso. Então, respira, vai dar certo. E ele me ensinou até hoje, que eu sempre falo pra todo mundo. Ele me ensinou como fazer nesses processos de falência, assim. Ou quase falência. A primeira fase é você estanca a sangria. Corta tudo que você tem que cortar, que não faz nenhum sentido agora. Então, o que você tava lá? Eu tava com um consultor de tráfego pago, cancela. Mas Manda por embora. que você começa pelo marketing? Cara, eu não tinha dinheiro pra uma semana. Eu não tinha dinheiro pra uma semana. Mas eu não parei o marketing, eu parei o consultor, né? Ah, tá. Eu parei só o cara que eu tava pagando terceirizadamente Tá. pra fazer. Ele falou, tem consultor? Tira. Porque daí a gente vai pro step 2. Sei lá, você tá pagando... Sei lá, você tá pagando algum estagiário que não precisa, tira. Aí aí começou a cortar. Tem sistema de alguma coisa? Tira. Cara, estanca tudo. Mesmo que você ache que é R$100, tira. Aí Que você vai fazer diferença. vai fazer diferença agora. Estanca a sangria. Estancou? Aí tu vai pra fase 2. O que do teu negócio que você tá errando, você acha que tu pode melhorar para os próximos passos agora, né? E aí tu começa a estudar, beleza, aí tu tenta agir sobre isso, mas aí tu vai pro step 3, que é, agora, nesse exato momento, a tua empresa simplesmente precisa de caixa. Foda-se de onde que vem, tirando tráfego. Mas como que você agora, você e o Gustavo, podem fazer qualquer coisa para vender só para gerar caixa? Sei lá, o Gustavo sabe fazer site? Sabe. Pô, e se você vender site, ele faz um site só para gerar uns 2 mil aqui, 3 mil ali, vai pagando as contas. Faz isso. Tá bom. Aí a gente fez isso, começou a cortar os gastos, cortamos tudo que dava, ficamos só nós 4, eu, o Gustavo e mais estagiário e uma vendedora. Pensei na estratégia da franquia. Cara, a franquia parece estar com obra o tempo todo, vamos tentar por lá, então não preciso de tráfego pago. E aí o terceiro step, que era vender alguma coisa, a gente falou, eu sentei com o Gustavo, a gente falou, quanto que a gente precisa? A gente precisa de uns R$30 mil. Tá, vamos fazer o seguinte, o que vale mais a pena? Eu vender, começar a vender outras coisas, perder um tempinho aqui vendendo essas coisas pra gente pagar esse caixa, ou você tem um dinheiro ainda guardado? Cara, eu tenho dinheiro guardado. Então, vou fazer assim, eu peguei R$15 mil que eu tinha só, sei lá, investido, assim, que eu ganhei do CLT. Ele também tinha, então a gente tirou as nossas reservas. Obviamente, a gente falou com os nossos pais, né? Eles também toparam. Toparam no sentido, pode ir, vai com tudo. E aí a gente falou, não, vamos colocar. Aí colocamos 30 mil, pagamos as contas. E aí a gente continuou. E aí que entrou aquela história. A vendedora manteve o B2C e eu comecei a prospectar o B2B e deu certo. E aí, desde então, a gente começou a ter muito mais cuidado. Nessa época, a gente falou, cara, eu não quero nem saber de investidor agora, porque toma muito tempo falar com investidor. Tava eu e o Gustavo, assim, a gente falou, vamos fazer o seguinte, o nosso foco desse ano vai ser só deixar a empresa no azul. Só. Eu não quero saber de nada de tentar crescer a empresa pra caramba, nossa, quero megalomaníaco. Eu só quero deixar a empresa no azul pra dormir o meu Natal em paz. Uhum. Porque o Natal anterior tinha sido um inferno. Fechou, vamos fazer isso. Aí a gente começou a fazer isso. Então, estancamos sangria, colocamos o dinheiro em caixa, repensamos o modelo e começamos o mercado para franquias. Terminamos o ano azul. E aí foi assim, aquela virada do ano eu sentei e falei, nossa, eu tô muito feliz, assim. Nem tava rico, longe de estar rico. Sim. Acho que, só para encerrar esse assunto, a gente obrigatoriamente colocou que cada um ganhasse R$500 mensais, que a gente precisou entender que, cara, os sócios precisam ser remunerados. Isso o mentor falou para mim. Nem que seja simbolicamente. Nem que seja simbolicamente para colocar na DRE. Esse gasto precisa existir. Uhum. Porque a gente fica muito naquele negócio, tirar dinheiro do caixa, tirar dinheiro do caixa. Não, precisa ser. Aí a gente se obrigou a colocar R$500 e a gente demorou mais um ano para aumentar salário e tal, enfim. Aí agora a gente tá estabelecido, mas... Você viu Bom, esse episódio aqui, a gente tá gravando ele hoje, que dia é hoje? 7/8. Então, só para você saber, a gente grava, né? Eu sempre gravo aqui os episódios do Vírgula, de 2 a 3 episódios, 2 a 3 episódios, cada vez que eu venho aqui no estúdio. E, excepcionalmente, essa gravação, Yuri, até dando uma satisfação aqui pro pessoal, excepcionalmente, essa gravação vai entrar esse episódio depois do que eu vou gravar daqui a pouco. Por quê? Porque o que eu vou gravar daqui a pouco vai entrar no dia do aniversário dele. Ah, legal! E é uma homenagem que eu tô fazendo. Então, Legal. o seu vai entrar dia 2, se não me engano, de setembro. Então, quando entrar, dia 2 de setembro, já vai ter mais de um mês que saiu um episódio, que eu não sei se você viu, do Thales Gomes. Uhum. Você viu? Um patrão versus 30... Até comentei no meu LinkedIn esse post. Então...
E aí, você falando tudo isso aí, de um prolabore de R$ 500, de uma retirada de R$ 500, de colocar suas próprias reservas, né, no negócio, para o negócio não morrer. E quem está ali sendo CLT, contratado ali, prestando serviço, seja como for, nem imagina Hum. que a cabeça daquele negócio ali passa por situações assim. Chega a ser um pouco injusto, né? Eu tendo a entender que existe, sim, uma empatia dos dois lados. Tanto do empreendedor que, cara, às vezes aquele cara não quer ser empreendedor, Uhum. às vezes ele não quer estar na mesma posição que eu. E, da mesma maneira, é importante também o CLT entender que, cara, como eu não quero estar ali, eu também preciso entender qual é a minha posição. Sim. Eu tava falando agora no almoço, tava com o meu advogado e com o meu sócio. A gente tava almoçando, a gente falou exatamente sobre isso, que quando você vê os 30 admitidos ali, pelo menos a forma como eles se expressam, é muito no sentido de que, nossa, eu queria que você me defendesse, eu queria que você me defendesse melhor. Uhum. Mas quando a gente vai pra trincheira, principalmente nesse momento de comer caco de vidro mesmo, você não tem espaço para mediocridade. Você não tem espaço. Então, eu acredito muito fielmente que aquelas pessoas ali vão ter espaço delas, porque existem corporações que hoje, pelo tamanho que tem, o porte que tem, aceitam sim mediocridade. Nem todo mundo vai precisar de o tempo todo funcionários excepcionais. Eu acho que tem espaço. Só que eles não podem querer que toda empresa que eles forem vai ter esse espaço. Sim. E talvez se você for para Zins, a mediocridade, a mediocridade nada mais é do que a mediana, né? Isso. Uhum. A mediana lá é mais alta. Uhum. Então, se você não tá... Se a tua mediana não tá lá em cima, junto com o restante, você não vai resistir lá. Porque eu não tenho dinheiro para te suportar a vida toda. Então, essa linha tênue de, cara, você tem que entender que o teu resultado, se quiser ficar aqui, é excepcional e eu vou te pagar por isso, ao mesmo tempo que se você não for, eu não tenho dinheiro para te pagar. Uhum. Então, eu vou ter que te mandar embora. Então, é meio que numa pegada dos dois, assim, eu acho que entendo os caras, acho que tem empresa que é ruim mesmo. Uhum. Eu assisti o episódio. Tem empresa que é discriminatória, sim. Uhum. Tem empresa que esculacha, enfim, não dá feedback direito. Acho que se a pessoa foi demitida, ela já tinha que estar ciente que ela, no feedback anterior, que se ela não fizesse um bom resultado naquele próximo período, ela iria ser demitida. Uhum. Acho ruim quem demite sem avisar, enfim. Que não seja, enfim, justa causa, uma coisa meio aleatória. Mas acho que tem que entender qual que é o nosso papel naquela posição. Isso. É, E é daí que vem a expressão acima da média, né? acima Se da média. você não for acima da média, você não vai conseguir um emprego acima da média, É, né? O que você exato, planta, você colhe. exato. Então é uma coisa muito óbvia, mas que para quem está numa posição de vitimismo fica difícil de enxergar, né? Infelizmente. Fica difícil e de novo, o episódio prova muito isso. Ah, mas eu acho que eu merecia mais. Tá, se tu acha que tu merecia mais, Você ou tu ofereceu pede, mais? ou vai para outro lugar. Você não é obrigado a ficar ali. É isso que eu não É, entendo, assim, cara. Ninguém é obrigado a estar ali, sabe? Você tem a opção de procurar outro emprego e tal, então isso. acho que é isso, sabe? Ou vai empreender, né? Vai, Porque vai, faz o teu. faz o teu, né? Mais ou menos isso. Eu mesma, eu já contei essa história aqui. Eu empreendi por causa de uma situação ruim que eu passei Eu como lembro que você comentou. CLT. Eu comentei lá no Comentou. Quebrando a Cuca História também. boa também. Me conta uma coisa, a gente está chegando já no final do episódio. Me fala um pouquinho da tua atuação lá no Quebrando a Cuca, no Condor Connect. Como que foi essa história? Uhum. Como que é estar lá como co-host do podcast junto com a Cauana? O que você vê no podcast? Eu contei para você lá que eu vejo o Vírgula como uma ferramenta potente de networking. Como que você vê o Quebrando a Cuca nesse sentido também? O que acontece? Eu, particularmente, gosto muito de conteúdo, gosto muito de participar, assim, eu sou bem falante e tal. O co-host é o contrário, né? Eu fui pra lá achando que seria uma coisa, mas me surpreendi positivamente. Mas a gente fala muito menos do que a gente acha que vai falar quando você tá de co-host, né? Você tem que saber ouvir. Isso. E aí eu fui pra lá porque eu fui convidado uma vez pela Cal, como convidado mesmo. E eu, a Cal tá sozinha, cara. E eu gosto muito disso, eu gostaria de participar, ter um projeto meio que às vezes, sem fins lucrativos pra mim, diretamente, talvez no curto prazo. E fiz um convite pra ela, eu tenho um network, você tem outro.
Eu acho que a gente poderia se complementar, porque às vezes fazer sozinho não é fácil. Uhum. Às vezes em dupla você tá pensando numa pergunta, a pessoa te ajuda e a gente se complementa. Pô, você não toparia fazer isso juntos? A gente só coloca a nossa marca ali e a única coisa que eu peço é a gente fazer constantemente, não parar. Pô, ela super topou. O conteúdo se manteve o mesmo, a gente só moldou melhor a estratégia, começou a separar os canais ali que cada um se identificasse, né? Tipo, mudar o Quebrando a Cookie é um podcast e a marca DNA de inovação é outra, então antes estava muito misturado. Então a gente começou a fazer essa mistura. Inicialmente não era uma ideia de ser remunerado, o podcast em si não ter um objetivo financeiro. E só que, cara, tudo que a gente faz hoje, querendo ou não, é tempo, né? Então a gente começou, pô, acho que o que a gente faz, a gente tá fazendo há muito tempo. Acho que a gente tá se dedicando a um negócio bacana. E pra mim, pessoa física, eu vejo isso como duas estratégias. Primeiro, que é usar ainda mais, participar ainda mais minha imagem na internet. Autoridade. Autoridade. Então, eu saber que eu tenho um podcast há muito tempo me torna um pouco mais relevante. Conhecer muita gente é muito legal. E às vezes vai uma pessoa nada a ver e às vezes é uma pessoa super bacana, que foi o nosso caso lá. Foi 10, assim. E você já deve ter recebido convidado que é difícil de avançar. É difícil, Ou sem conteúdo às vezes, enfim. Teve um. Teve um? No vírgula teve um. Teve Foi um? difícil. Então, exato. Aí tu sofre, né? Tu fica, caramba, Aham. mais sozinha, né, cara? E aí, enfim, aí estrategicamente foi isso. Então, hoje a gente tem alguns patrocinadores. O objetivo não é ainda criar nada grande, como se fosse um flow da vida, não é. Ele não é um grande produto. Uhum. Ele é um centralizador de conteúdo para que o DNA de inovação possa ser utilizado, para que eu possa usar minha imagem. Uhum. E a gente agora está usando esse recurso dos patrocinadores para poder melhorar um pouquinho melhor. Então, essa qualidade que você tem aqui, a gente não tem lá, infelizmente. Mas, por exemplo, começar a pensar no microfone melhor e criar uma estrutura para os nossos ouvintes. Sim. Né? Então, hoje o objetivo está sendo mais esse, assim. E, cara, apesar de me tomar toda sexta-feira de manhã, é um momento legal, assim. É legal, né? É legal. Dia de gravação é dia feliz. Dia feliz, eu acho divertido. Pior que eu acho. Às vezes ir até lá e tal, toma um tempo, mas... Putz, é uma hora que eu tô sem mexer no celular, sabe? A gente tá conversando aqui numa boa. É gostoso e daqui a pouco já vou ter que mexer no celular de novo. Volta pra correria. Então é divertido, eu gosto. Você sabe que hoje eu vindo pra cá, porque nesse mesmo dia acabei, já que eu comentei, né, dos 3 episódios que a gente grava aqui de uma vez só, hoje tem o Yuri, já entrevistei agora a Maria Rafá, que foi ao ar aí 2 semanas atrás, e vou entrevistar daqui a pouco o seu Bernie Tchenchev, que foi ao ar semana passada, ó. Olha, só quem viu pelo corte, isso aí já era. Viu pelo corte. Mas assim, eu tava falando justamente isso ontem com meu marido. Eu tava falando assim, cara, a coisa mais incrível que volta na história da ferramenta potente de networking é que eu posso convidar para o Vírgula pessoas que eu jamais teria um motivo para convidar, para nada, nem para um café. É verdade. Né? Então, assim, é muito sensacional isso. Eu acho, inclusive, a nossa conexão, porque eu conheci você por meio de um convite da Cauana, né? Me reconectei com a Cauana por meio de um convite para cá também. Então, assim, olha como que isso pode ser bem utilizado, não só para a questão da autoridade, da construção de imagem. E eu aqui já estou fazendo uma venda, né? Porque, imagina... Bem que você faz. E é isso, eu lá na empresa, só fazer um gancho sobre isso, a gente tem... a gente está entendendo que está existindo uma estratégia muito de founder-led growth, né? Então, você tem os CEOs apresentando muito mais a persona dele do que só a marca. E a gente está fazendo agora uma estratégia, só que ao mesmo tempo toma muito tempo a gente tá falando disso, né? Isso. Toma muito tempo ser creator, toma muito tempo criar edições, e as edições que tomam tempo no fim do dia. Fazer essa captação está demorando 1 hora, mas que gera muito conteúdo, mas a gente sabe que o que toma de verdade tempo é a edição. Então, recentemente eu falei com um xará meu, que é o Yuri, e ele começou a fazer uma estratégia muito parecida. Ele criou um canal no YouTube, que é sem edição nenhuma, ele só pensa qual tema, mais ou menos dá uma roteirizada, só tipo, eu vou pegar essas linhas, palavras-chave, e vou fazer uns 15, 20 minutos de vídeo. Então, comecei a fazer isso. E faz 1 mês e meio, 2 meses, eu tô postando 2 vezes por semana. E aí você utiliza do que você está fazendo para postar nas outras redes sociais. E eu pensei, e ele me ensinou de uma forma assim, o que eu posso fazer para tomar o menos tempo possível. Porque, cara, enquanto a gente não tem recurso para fazer, a gente tem que fazer com o que a gente tem, né? Isso.
E acho que é aquilo que tu falou, o marketing não pode parar, assim, sabe? Ela tem que se comunicar o tempo todo, o branding ela tem que fazer sentido. Eu tô num mercado que o branding ele tem que ser muito forte, a gente decidiu muito mais investir em branding do que tráfego, do que performance nesse momento. Uhum. E para nós é o que trouxe mais resultado. Então hoje a gente patrocina evento, hoje a gente está presente, gasta muito dinheiro com viagem, que branding não é só a marca, é a persona que está por trás. Isso. É a pessoa que... branding também é a pessoa falar com o meu sócio, ver a minha marca e quando ela for atendida, ela tem assim, o sentimento que é a mesma coisa. Uhum. E não é só a logo, né? Tá longe de ser só a logo, né? Sim. Então, putz, eu comecei a fazer isso e super recomendo também. Que legal. Muito bom você aqui no Vírgula, viu? Obrigado. Obrigada, Ah, eu Yuri. adorei, Obrigada mesmo. Já adorei. aproveita que você falou do teu canal Tá. no YouTube. No YouTube. Já deixa todos os arrobas possíveis Boa. aqui para o pessoal seguir. Boa, eu tô agora no canal do YouTube, tô com o Yuri Lenzi, tô fazendo uma pegada de um canal que é um diário de CEO em construção. Yuri com I. Yuri com I, I-U-R-I, Lenzi. E aí nas redes sociais é yuri.lenzi. Então, todas as redes sociais, TikTok, Instagram e acho que é isso, né? TikTok, Instagram. Acho que é isso. E vai me achar lá, tô fazendo bastante conteúdo e espero que seja pertinente para vocês também. Muito bom. Ah, e no LinkedIn. Tô fazendo bastante conteúdo no LinkedIn também. Porque você já aproveita também, né? Que é Yuri Lenzi também, para facilitar, conseguir pegar Muito bom. o pseudônimo lá do LinkedIn. Olha só, aqui no Vírgula, quem vem aqui ganha um girassol. Ah, que legal. Porque é o seguinte, Yuri, o girassol, quando está na plantação, ele se fortalece com a luz solar. Mas quando o sol não brilha, e muitas vezes o sol não brilha, a gente falou disso lá no Quebrando a Cuca, eles se viram um para o outro e se fortalecem dessa maneira. Isso é empreendedorismo, Legal. isso é você como CEO da tua empresa, é você como empreendedor, é você como produtor de conteúdo. Então, muito obrigada por ter vindo aqui. Que isso, adorei, obrigado. Vou Fico levar lá pro feliz. escritório. Muito bem. E você, se não nos acompanha ainda lá no YouTube e no Spotify, estamos com episódios semanais, além dos cortes diários no TikTok e no Instagram. Espero você lá e até a próxima, Vírgula.